Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Está espalhado, vou ficar que nem ventilador hoje aqui. Assim. Vamos seguir com o nosso estudo no livro de Lucas. E o texto de hoje, ele se encontra no capítulo 20, nos versículos de 9 até o versículo 18. E o que nós estamos vendo? Onde nós estamos, na verdade, não só no livro de Lucas, mas no contexto geral dessa parábola que vai ser contada, o que nós vimos na semana passada, de que forma que o que nós vimos na semana passada é importante para o que nós vamos ver essa semana. A primeira coisa que me vem à mente é, nós cantamos o segundo cântico aqui de Salmo 46, a palavra fala para nós nos aquietarmos das nossas angústias, das nossas aflições e corrermos para Ele. Ele é poderoso para nos acalmar, Ele é poderoso para nos sarar. Eu acho fantástico como Ele vai dizer que Ele é o Senhor dos exércitos, e que esse mesmo que nos acalma é aquele que será de fato exaltado entre as nações. E quando ele faz essa afirmação, o que ele está falando é que não interessa a conspiração que haja contra ele, não interessa o que intentem contra o nosso Senhor, ele será exaltado entre as nações, o nome dele será glorificado na terra. Nada podem contra o nosso Senhor, senão a favor dele. E aqui a gente viu Jesus entrando em Jerusalém na última semana de vida dele aqui na terra. Nós estamos agora nessa parábola, segundo John, eu já estou traduzindo até o nome, John MacArthur, nós estamos na quarta-feira. Tinha certeza que vocês iam rir. A gente já está na quarta-feira. E o que aconteceu até aqui? O que aconteceu antes? Na segunda ele entra triunfante em Jerusalém. E ali ele fala que a sua entrada é tão gloriosa que se a multidão não o glorificasse, as pedras o fariam. Ele está entrando como de fato o rei daquele lugar. E como o rei revestido de tal autoridade. Na terça-feira ele vai até o templo e ele purifica o templo. Ele purifica o templo, que seria a casa de adoração ao Senhor, onde ele se manifestaria aqui na terra, dos próprios líderes, daqueles que deveriam estar zelando pelo nome do Senhor. E quando ele faz isso, e purifica o templo dos líderes, os próprios líderes viram para ele e falam assim, mas com que autoridade você faz isso? Quem é você para primeiro purificar o templo e segundo purificar de nós mesmos? E aí o Senhor vai dizer, vocês não sabem responder nada, vocês não entenderam nada sobre nada, e não é de hoje, então quer saber? Eu não vou falar com vocês sobre qual autoridade que eu fiz isso, até porque ele já tinha demonstrado sua autoridade. E aí esse mesmo povo que o glorifica, em poucos dias vai o crucificar. O Senhor, quando purifica o templo, ele dá o golpe final nos fariseus, que já intentavam matá-lo. E o Senhor sabia disso. E o Senhor intenta que essa vontade dos fariseus, ela se intensifique, porque ele precisava de fato ser crucificado. E aí, ao fazê-lo, os fariseus olham e falam assim, agora deu, agora nós vamos matá-lo. Mas no final do capítulo 19, ele fala, o povo ainda está com ele, a gente precisa trazer o povo para a gente. E nesse contexto, entrando triunfante, purificando o templo, ele chega na quarta-feira então, ele fala, como eu já mostrei que eu sou o rei, e agora esse templo está puro, ele vai tanto para dentro do templo, quanto para suas cercanias, e ele ensina o povo. E pela última vez, ele confronta aquela nação e os fariseus, não para o arrependimento deles, mas para a sua condenação. E ele, sabendo disso, ele conta então essa parábola. A parábola do assassinato
do Filho de Deus, uma parábola profética que estava prestes a se cumprir essa profecia. Então vamos ler Lucas 20, dos versículos 9 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando os olhos, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pai, essa é a tua palavra dura, pesada e de condenação. Mas nós sabemos que é condenação para aqueles que não têm o teu Filho, Senhor. Nós rogamos ao teu Espírito que ilumine o nosso entendimento, abra os nossos corações para nós recebermos a tua palavra tal como ela é, palavra de Deus viva e eficaz. E que se alguém aqui ainda não crê e está debaixo dessa condenação descrita aqui, Pai, que o teu Espírito revele o teu Filho Jesus Cristo, para que a vida dessa pessoa seja salva. E a nós, Pai, que cremos no teu nome, que cremos no teu Filho, nós clamamos que essa palavra seja um encorajamento para nós cumprirmos a nossa missão, a nossa vocação, aquela que o Senhor determinou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a quem Jesus proferiu essa parábola? Ele acabou de falar com os fariseus, mas a gente vai ver, tanto nos evangelhos de Marcos como de Mateus, e aqui mesmo em Lucas, que ele está falando com o povo de Israel, os judeus. Ele estava, como eu falei, aos arredores do templo, dentro do templo, falando com a liderança, com os fariseus, com os sacerdotes. E o versículo 9 diz que a seguir, depois de purificar o templo, depois de já confrontá-los, Jesus passou a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Como eu disse, essa parábola também está narrada em Mateus e em Marcos. E cada um tem um detalhe um pouquinho diferente, mas eles se complementam. E a gente vai trabalhar em conjunto, principalmente voltando para Mateus. Então, se alguém já quiser deixar o dedo em Mateus 21, a gente também vai usar bastante esse texto. E já nesse primeiro versículo, Mateus 21, 33, vai narrar o começo também dessa parábola. A gente vai ver que Mateus dá alguns detalhes que Lucas não dá a respeito da vinha. Quais são eles? Ele fala que havia de fato um dono e que esse dono plantou a vinha. Aí ele vai dizer algo além, ele vai dizer que esse dono cercou essa vinha de uma sebe, construiu nela um lagar
edificou uma torre, e aí sim arrendou a lavradores, para depois se ausentar desse país. O que esses detalhes que Mateus está trazendo, o que eles nos mostram? Eles mostram a preocupação do dono da vinha com essa vinha. Porque ele constrói algumas estruturas para dar segurança, tanto ao que está dentro, quanto aos que estão dentro. A torre, a sebe, para que era? Era para proteger de animais e de invasores, ladrões. Então você tem uma torre, uma vigília, e você está protegido disso. Para entregar na mão das pessoas que iam cuidar da vinha, esse dono ele foi diligente, ele fez um trabalho bem feito. Então quando ele arrenda algo que está redondinho, azeitado, está perfeito. Fala assim, ó, está aqui, na mão de vocês, cuida para fazer o que vocês quiserem. Esse tipo de contrato, você arrendava, a terra ela era sua, e você fazia dela o que você queria, e tudo que você tinha que fazer é pagar como se fosse um aluguel ao dono. No caso aqui, o aluguel eram os frutos, fruto daquilo que você plantou. Quanto você plantou? Não me importa. De que forma você plantou? Quanto tempo você trabalhou? Não me importa. A única coisa que me importa é que você de fato cumpra aquilo que foi contratado. Me dê aquilo que é devido. E trabalhe da forma como você quiser. Basicamente, os lavradores só precisavam cumprir a lei. Aí o dono da vinha se ausenta por um longo período, ele passa muito tempo fora, e quando chega o momento dele cobrar aquilo que lhe é devido, versículo 10, ele mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. O que é esse servo? A palavra aqui no grego, doulos, ela é escravo. Era alguém que tinha um senhor. Então, diferentemente dos lavradores que não respeitavam o dono da vinha, o servo era aquele que estava indo no nome do senhor. Respeitava e obedecia. E aí, quando ele foi cobrar simplesmente o que era devido, o que era a lei, o que era o contrato, o que aconteceu? Algo que a gente vai ver as Escrituras tratar como impensável, ultrajante, inimaginável, impensável, algo nojento. Os lavradores, depois de espancarem, o despacharam vazio. Então ele não levou aquilo que era devido. Ele levou foi a uma coça. E aí, você imagina os ouvintes. Quem que eram os ouvintes? Os fariseus. Eram os sacerdotes, homens cheios de justiça própria, homens que cumpriam a lei, externamente pelo menos. E aí eles ouvem isso, eles se enchem de nojo, ódio, revolta, porque era uma linguagem muito comum para eles tinham conhecimento desse tipo de contrato. O que não era comum era alguém se comportar como esses lavradores se comportaram. E você imagina a saia justa que Jesus vai construindo, né, para eles, sem que eles saibam ainda onde isso vai chegar. Eu só, não, pera, esses aí estão errados. Que tipo de gente faz isso? E aí a gente vê que a rebeldia dos lavradores não é contra o servo que veio, mas contra aquele que o enviou. Aquilo que você faz contra o servo é algo que você... é um recado que você manda, é algo que você faz contra o que o enviou, o seu senhor, o dono da vinha. E aí, por 3 vezes em Lucas, a gente vê essa rejeição acontecer, e a gente vê ela escalonando, ela aumentando em cada caso. Sabe o que isso mostra? Que a rejeição ao senhor da vinha, ao dono da vinha, ela é deliberada. É sabendo quem ele era. Não foi algo ocasional. E aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai ver que vai ficar cada vez mais claro a condenação que esses lavradores acumulam para si. Veja o versículo 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, despacharam vazio.
Então fizeram a mesma coisa. E depois da primeira rejeição, o dono da vinha, ele já podia ir com toda a sua força, o contrato já estava quebrado. Ele já podia tomar a vinha de volta, ele já podia aniquilar esses lavradores. Mas ele demonstra misericórdia. Ele manda um segundo servo. E a esse, eles não só o espancam, ele não só devolve sem nada, mas eles o ultrajam. A ideia dessa palavra, ultrajar, é você humilhar até traumatizar a pessoa. Você espanca e a humilha até o ponto disso traumatizá-la profundamente. Aí sim, você manda embora. O que você está olhando no olho do dono da vinha e está falando assim, você não entendeu o primeiro recado? Deixa eu mandar um segundo melhor. Esse aí vai passar para você. Quando ele chegar tremendo diante de você, dono da vinha, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Agora sim. Agora o dono da vinha tem todo motivo para vir contra esses bárbaros. Agora sim. O dono da vinha demonstra ainda mais misericórdia, completamente imerecida. Veja o versículo 12. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Ainda que a narração aqui de Lucas não mostra, Marcos e Mateus, eles vão dizer claramente qual é o fim desses outros servos. Por que eu falei outros servos? Porque a narração de Mateus mostra que não foram só esses 3, mas vieram mais. Vocês estão com o dedo em Mateus 21 ainda? Vamos ler o versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, vê no plural, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Então, quando a gente vê que o feriram e o expulsaram, a gente está vendo que eles mataram de fato esses servos. E por que Mateus vai demonstrar essa quantidade imensa de servos? Por que tantos no plural? Servo após servo após servo. O que Jesus estava tentando demonstrar para eles era o tamanho da misericórdia desse dono da vinha, que ele tentou. Ele tentou e tentou e tentou. Mas o problema não estava que o dono da vinha não era misericordioso, ele era. O problema estava na dureza do coração dos lavradores. E aí eu falo, imagina de novo os judeus, fariseus, sacerdotes, escribas, os mestres da lei, diante do povo, dentro do templo, ouvindo isso. Cheio da justiça própria deles. Eles estavam indignados. Como pode isso? Quem são esses lavradores? É impossível piorar essa história. E aí Jesus piora. Versículo 13. Então disse o dono da vinha, que farei? O que eu faço nesse caso? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Que farei? Pergunta o dono da vinha. Jesus não deixa que eles respondam agora. Ele se antecipa e dá a resposta. Mas esse povo, quando ele ouviu esse tipo de pergunta, que farei, eles devem estar perguntando assim na cabeça deles. Tá, você quer saber qual que é o tamanho do exército? Você quer saber qual que é a lei que você vai utilizar? Você quer saber de que forma você vai aniquilar? Você quer saber qual que é a punição em cima deles? É isso que você quer saber, Jesus? Mas o dono da vinha não estava ainda preocupado com isso. O dono da vinha estava, além de demonstrar sua misericórdia colossal, ele estava absolutamente resoluto e obstinado a demonstrar sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Então, quando ele faz a pergunta, que farei? Ele não está fazendo uma pergunta, o que eu farei? O que vocês acham? Ele está falando assim, o que eu faço? O que eu faço para eles entenderem? O que eu faço para que eles se arrependam? O que eu faço para que eles me respeitem? O que eu faço para que eu não precise de fato ir com toda a minha ira contra eles?
que eu faço para que eles saibam que eu sou bom? O que eu faço para que eles vejam a minha graça, a minha misericórdia, minha longanimidade, minha benignidade? Como que eu faço para que eles vejam isso em mim? Já sei. Eu vou mandar aquele que é igual a mim. Eu vou mandar o meu filho. Mateus vai dizer, como última alternativa, a última chance, o último ato. Porque se eu mandar meu filho e eles não me virem no meu filho, para eles não tem mais o que fazer. Não resta alternativa. Se não demonstrarem nenhum respeito, se eles não demonstraram nenhum respeito pelos meus servos, é porque os meus servos não são a minha imagem. Eles precisam me conhecer. Versículo 14, vendo-os, os lavradores, quando viram o filho que veio, arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro. Eles sabiam quem era. Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Vendo-o, porém, antes que o filho chegasse, antes que o filho dissesse qualquer palavra, antes que eles conhecessem o filho, eles já intentavam matá-lo, odiaram sem motivo. Sem motivo, mas sabendo exatamente a quem eles estavam odiando, com o plano de pegar para eles a vinha, desejando a herança. Eles não eram os donos, eles eram os mordomos. A vinha era do Senhor. Mas eles não quiseram saber. E aí, Jesus chega ao final da história, ao final dessa parábola, que é muito pior do que qualquer um poderia imaginar quando começaram, quando a revolta deles ia se elevando. Eles não imaginavam que Jesus ia chegar num final tão ultrajante, como eu falei, nojento, vil, chocante, absolutamente inaceitável para qualquer um que ouça essa história. Lançando-o fora da vinha, versículo 15, o mataram. Sinceramente, eu não sei se ficou um silêncio sepulcral ou se houve um alvoroço entre eles. Mas uma coisa eu sei, não havia ali alguém que não estivesse indignado com os lavradores. Não havia ali alguém que não estivesse de fato desejando a vingança do dono da vinha, desejando justiça contra toda essa impiedade. E aí Jesus termina aqui a parábola. Não é uma parábola que tem final feliz, reviravoltas. A história dos lavradores se encerra. E aí Jesus vira para o povo e pede que eles concluam a história. Ele olha para eles e fala, para pensar. Eu acabei de fazer a pergunta. Não falei? Que farei? Vocês não estavam pensando um monte de alternativa? Eu piorei ainda a história. Versículo 20 ainda. Aliás, versículo 15 ainda. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? O que ele vai fazer? Para pensar. Completa a história. E o povo cheio de justiça própria. Agora estava dentro da história, envolvido. Você decide. Lucas não relata uma resposta, mas volta para Mateus 21, versículo 41. Mateus 21, versículo 41, mostra que quando Jesus fez essa pergunta, o primeiro a responder foi o povo, não foi o Senhor. E olha o que eles responderam. Por isso que eu falo que uma coisa a gente podia saber, que eles estavam indignados. A gente não sabe de que forma essa indignação se demonstrou, mas todos ali estavam. Veja, responderam-lhe, fará o quê? Fará perecer horrivelmente. A quem? A estes malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos. Vai castigar, porque eles são malvados e tem que tirar deles. Tira deles a vinha.
e dá para quem vai dar os frutos. Como que vai deixar a vinha na mão desses caras aí? E aí, quando a gente junta os dois relatos, a gente vê Jesus em Lucas agora, versículo 16, olhando para eles e falando assim, exatamente isso. Virá o Senhor dessa vinha, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ele está falando, você tem razão, é isso mesmo. O dono da vinha vai vingar seu filho, vai vingar os seus servos, vai vingar sua vinha, vai vingar a falta de fruto. Agora, tem um negócio, uma coisa é quando você pensa alguma coisa sobre você ou sobre alguém. Outra coisa é quando alguém fala isso sobre você. Então, você está lá, né? Já vou usar a mim mesmo, né? Eu penteando o cabelo, baixo, aí está, né, aquela piscina aqui embaixo. Ixi, rapaz, estou ficando careca. Beleza. Aí chega alguém e fala assim, está ficando careca, né? Eu posso falar que eu estou careca, você não pode. Você engordou, né? Eu sei que eu engordei, mas você, não é para você falar que eu engordei. Uma coisa é quando a gente pensa, outra coisa é quando o outro expressa isso para a gente. E aí, quando Jesus diz isso em voz alta, cai a ficha deles. Aí eles se tocaram de tudo que eles falaram. Aí eles entenderam. E aquilo que eles tinham acabado de concordar em alta voz, eles tentaram voltar atrás e negar. Veja o final do versículo 16. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Não, pera, vocês acabaram de falar que é para acontecer isso e agora vocês estão falando que não é para acontecer? Por quê? O que houve aí no meio que mudou tanto assim? Eles entenderam. E aí a expressão que eles usam é jamais, nunca. É o negativo mais forte que eles têm, que a gente tem no Novo Testamento. E uma curiosidade sobre parábolas, e essa em específico. Por que as parábolas são dadas? Por que Jesus passou a falar em parábolas? Vamos para Mateus 13, de 10 a 15. Mateus 13, de 10 a 15. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, os fariseus, esses a quem Jesus está conversando agora, não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu falo em parábolas porque eu não quero que eles sejam salvos. Eles serão condenados. Então eu falar por parábola é uma condenação para eles. E qual que é a particularidade da parábola que Jesus está contando aqui dos lavradores maus? Era uma parábola para a condenação da liderança dos fariseus, para todo o sistema judaico, para os judeus. Então eles entenderam. Eles entenderam que essa condenação é para eles. O que eles entenderam dessa condenação? Vamos recapitular a parábola. O que eles entenderam? Quem que era o dono da vinha? Eles entenderam que era Deus. Ficou claro para eles. Sabe o que mais ficou claro? Que a vinha era a nação de Israel. Era o povo escolhido de Deus. Era o povo que Deus escolheu para levar o seu nome. O povo pelo meio do qual Deus ia agir. Vamos para Isaías 5, de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7, para nós vermos o tipo de linguagem que o Senhor
usou no Antigo Testamento para falar sobre Israel. E de como Jesus, ele não estava apenas falando uma parábola sem sentido, mas quando o Senhor terminou isso, tudo fez sentido para aqueles mestres da lei que sabiam o Antigo Testamento. Isaías 5, de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Olha como era fértil, era para dar fruto. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou em vides escolhidas. Escolheu no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Veja a mesma linguagem de Mateus. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será poupada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Sabe por quê? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí, quebrantamento da lei, justiça. Eis aí, clamor. Deus fez tudo o que ele podia fazer. O que mais eu farei por essa vinha? O que mais eu vou fazer por você, ó casa de Israel? Mas vocês só dão frutas más, uvas bravas. Cadê os frutos? O que vocês fizeram com tudo que eu dei para vocês? A lei, os profetas, a graça que apontava para o meu filho, o que vocês fizeram com isso? Os lavradores, os responsáveis por cuidar dessa vinha, o povo entendeu que eram eles, especialmente os líderes religiosos, que não eram donos, não, eram mordomos, sacerdotes, escribas, anciãos, quer dos fariseus, quer dos saduceus, não interessa, aqueles que eram encarregados de guiar o povo, de garantir que Israel desse o fruto, que Israel alcançasse outras nações, que as outras nações olhassem para Israel e glorificassem o nome do Senhor. Esses são aqueles que a gente vê, texto após texto, ano após ano, profanando o nome do Senhor. E eles tiveram tempo, a viagem foi longa. O que é essa viagem longa? 2000 anos de história veterotestamentária. Todo o período narrado no Antigo Testamento, Deus entregou a mordomia e o seu reino aos seus escolhidos, capacitou, deu tudo o que eles precisavam e enviou seus servos, aqueles que iam apontar para o seu filho, aqueles que eram para apontar para o Senhor. E eles o fizeram, os servos fizeram, cumpriram o seu papel. Os servos, os profetas. E aí, Israel não deu ouvidos. Texto após texto, a gente vê que eles falavam e Israel virava as costas para os profetas. E aí, qual foi o fim dos profetas? Exatamente o fim dos servos. Eles foram ultrajados, expulsos, apanharam, foram mortos, foram apedrejados. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado num poço e apedrejado. Ezequiel, tratado da mesma forma. Amós fugiu para salvar sua própria vida. Zacarias, rejeitado.
e apedrejado. Miqueias levou um golpe no queixo. E a perseguição contra os profetas é algo que nem mesmo os fariseus fingem que não aconteceu. Eles sabem que os seus pais haviam matado todos os profetas. Eles até falaram assim, não, se a gente tivesse naquela época, a gente não ia fazer o que os nossos pais fizeram. Pois vocês estão nessa época e vocês vão fazer pior, porque vocês vão matar o filho e depois todos os profetas do filho vocês também vão matar e perseguir. E cadê os frutos? Cadê o arrependimento de vocês? Cadê a obediência de vocês? Cadê a proclamação do Evangelho? Claro que um proto-evangelho, aquele que apontava para o Cristo, mas cadê Israel? Cadê tudo isso? Jesus conta em Mateus algumas parábolas antes. Primeiro ele encontra com a figueira, que estava toda cheia de folha, mas sem vida. E depois ele conta a parábola do filho, que diz que obedece, mas vai e não obedece. Essa é Israel. E aí, sem fruto, seca, ele manda o seu filho amado. Olha que linguagem, filho amado. O Senhor é chamado assim em Lucas 3, quando ele é batizado. Ele é chamado assim em Mateus 17, na transfiguração, pelo próprio Deus. Esse é o meu filho amado, que eu estou enviando para vocês. Árvore seca. Crê. O herdeiro de Deus, que Israel reconhece. O Senhor fez maravilhas, o Senhor fez milagres, que Israel olhou para ele e falou, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz. Eles viram onde ele nasceu, como cresceu, o que fez, o que falou, como corrigiu uma interpretação errada da lei deles. Eles sabiam. Israel não é julgada porque não reconheceu o Senhor, mas porque reconheceu e o matou. Aquele que se dizia igual a Deus, aquele que fazia os milagres que Deus fazia. Aquele que era justo, o Filho, o misericordioso, o gracioso, o bondoso, em quem não há dolo, veio e mostrou quem ele era. Mas ele precisava ser condenado por esses que o condenaram. Porque ele veio por um propósito maior. Ele veio chamar ao arrependimento. Porque ele ia morrer numa cruz, onde esse arrependimento se tornaria possível. Você imagina ele vindo pelos lavradores, ele vindo por aqueles que o ultrajaram, para dar a vida por eles. Jesus, ao ser crucificado, fala, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que eles estão fazendo. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Filho é esse? Que toma sobre si o pecado daquele que está matando ele. O soldado que olha e fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele está executando o Senhor, e o Senhor morrendo pelo pecado dele. Que Deus é esse que morreu pelo meu pecado? Que Deus é esse que morreu pelo teu? E aí o que você vai oferecer? O que eu tenho para oferecer? Eu acho fantástica a ressurreição de Cristo. Eu acho a coisa mais linda do mundo, porque a palavra fala que Deus o ressuscitou. Deus testificou que tudo que Jesus está falando aqui é verdade. Deus humilhou todos os sacerdotes, os fariseus, porque era o ensinamento de Jesus versus o ensinamento dos fariseus. Aí os fariseus matam Jesus. Aí Deus ressuscita e fala assim, não, esse está certo, os outros estão errados. Eu acho fantástico a ressurreição de Jesus, porque quando nós morremos com Ele, nós morremos para sermos libertos do nosso pecado. Quando Ele ressuscita e nós ressuscitamos com Ele, é a testificação de Deus falando assim, você vai ser liberto, porque eu vou dar uma nova vida para você. Eu vou habitar em você, eu vou dar essa condição. A vinha que Israel não conseguiu cuidar, eu em você vou fazer com que vocês cuidem.
É por isso que Israel, que dentro da mesma semana matou o Senhor, dali 2 dias, ao ver isso eles falaram, não, tal não aconteça, não tira da gente, não concordo. Olha a perversidade desse povo. E é por isso que o Pai diz que ele virá para exterminar. O que é exterminar? O que é exterminar a casa de Israel? Porque fala que vai matar os lavradores e acabar com a vinha deles. No capítulo 23 de Mateus, Jesus vira as costas para o templo. Se agora ele está pregando no templo, falando para o templo, ainda chamando a última vez ao arrependimento, no capítulo 23 de Mateus, ele vira as costas. Essa última semana, ela é muito significativa. Ele entra em Jerusalém como rei, triunfal. Ele purifica o templo com toda a autoridade de Deus que ele tem. Ele ensina os fariseus no templo e fala assim, é a última chance de vocês. E eles falam, jamais, nós nunca nos viraremos a você, nunca nos arrependeremos, nunca te consideraremos como Senhor. Nós queremos a tua herança. Aí o Senhor vira e fala assim, pois bem, ai de vós. E ele começa uma condenação atrás da outra, no capítulo 23 de Mateus. Ele vira as costas para o templo, ele vai embora, nunca mais fala com esses fariseus. E Israel, a casa de Israel, todo o sistema judaico é condenado para sempre. 40 anos depois da morte de Cristo, tudo ali foi derrubado. E como Jesus havia dito, não sobrou pedra sobre pedra. Os judeus foram espalhados. E se veio a condenação temporal, na morte desses fariseus, veio a condenação eterna e o sangue dos justos cobrado da mão deles. Nunca mais esse sistema judaico será estabelecido. Esse sistema distorcido, esse sistema diabólico desses líderes dos judeus que perverteram a palavra do Senhor, perverteram a lei e a sua interpretação, perverteram o que eram os sacrifícios. A gente vê que eles perverteram a lei em Mateus 5, a gente vê que eles perverteram o sacrifício em Salmo 51, e a gente vê que eles perverteram qual que era o propósito deles no mundo em Gênesis 12. Nunca mais sacerdócio, nunca mais o templo, nunca mais sacrifícios, cerimônias, nunca mais fariseus, saduceus, nunca mais. Israel falhou e Deus exterminou a sua vinha. E aí, às vezes a gente fica buscando o que é a interpretação dessas pessoas. Eles rejeitaram e mataram Jesus 2000 anos atrás, e eles continuam ainda hoje rejeitando e não considerando como seu Salvador e Messias. O que eu quero ouvir deles? Só uma curiosidade. Todos os arquivos da história genealógica de Israel, dos judeus, foi destruída no templo. Então eles não sabem nem mais quem é o sacerdote deles. Por isso fizeram o projeto Genoma. Gasta milhões, bilhões, para tentar saber. Eles não sabem. O Senhor sabe. E por um motivo muito claro, Ele destruiu tudo isso. Porque Ele vai passar a vinha a outros. Ele arrancou da mão de Israel. E quem são esses outros? O que é a vinha? O que é a sua mordomia? Os israelitas, em Romanos, nós vemos que a eles lhes pertencia a adoção, a glória, a aliança, legislação, culto, promessa, os patriarcas, e deles descenderia o Cristo. Isso foi tirado e foi passado para frente, e para o pior cenário possível para aqueles líderes. Foi passado justamente para os seguidores daquele que eles estavam querendo matar. Você vê como Deus usa os que nada são
para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Homens que não tinham credenciais, não tinham descendência, não tinham treinamento rabínico, homens como eu e você. Os sacerdotes perdem a sua liderança, os apóstolos assumem a sua. A gente estudou aqui Lucas 9, os versículos 1 e 2, Jesus chama os 12, e a palavra fala que ele lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem cura, e também enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus já tinha começado essa transição. Os apóstolos foram revestidos de poder e autoridade para pregar o reino de Deus. E agora eu quero que a gente vá para Mateus 16 para ler esse texto. Mateus 16, versículo 15. O que é essa autoridade? O que significa esse pregar o reino de Deus? O que é esse poder? No versículo 15 de Mateus 16, mas vós, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que identificou, louvando, vê a diferença. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque você sabe tudo isso? Porque você é bom? Por isso? Não. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Deus agora se revela aos apóstolos. Deus fala diretamente com os apóstolos. Eles vão agora carregar, ser os responsáveis pela vinha, ser o responsável por ensinar, por falar, por carregar o nome de Cristo, por carregar o nome do seu Senhor e do seu Salvador. E a palavra fala que o Espírito os lembraria de tudo que eles fizeram, a ponto deles entregarem isso aqui para a gente. A palavra de Deus. Porque Deus está com eles. A eles foi revelada a doutrina, a base, o fundamento do reino de Deus. E olha o versículo 18. Ele fala assim, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. A minha palavra que eu revelo a vocês, apóstolos. Essa é a base da minha igreja. Essa é a igreja apostólica. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Estamos sob nova direção. E Efésios diz que nós não somos mais estrangeiros, peregrinos, mas nós somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e sendo Cristo a pedra angular. De que forma que nós temos tal autoridade para ligar e desligar aqui na terra, isso ligar e desligar no céu? Prega a doutrina, prega a palavra de Deus. Ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E se a pessoa crê, você tem autoridade do Senhor para falar para ela, os teus pecados estão perdoados. Se ela não crê, com a autoridade do Senhor, você está preso e condenado nos seus pecados. A chave não está com uma pessoa, a chave está na palavra, na mensagem. Paulo vai dizer isso, em Gálatas 8, ele vai falar assim, ainda que eu, um apóstolo, pregue outra coisa, eu seja amaldiçoado, prega a mensagem. Não é imposição de mãos, agora eu encostei nesse, eu encostei no outro, pronto, esse aqui que é o responsável. Não. É a palavra de Deus, e se alguém se desviar dela, seja anátema. O que nós temos que fazer, como agora os lavradores, os dispenseiros, os mordomos de Deus, para dar fruto,
Prega a palavra. Não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Paulo fala isso tantas vezes para Timóteo e para Tito. 1 Timóteo 4,16, ele fala: tem cuidado de ti e da doutrina. No capítulo 6, versículo 20, ele vai falar: guarda o que te foi confiado. No livro 2 de Timóteo, 1 capítulo, versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e falar do nosso Senhor Jesus. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma cidade que foi edificada, toda iluminada. Se nós não somos sal e luz, nós não somos os lavradores do Senhor. Porque Ele falou que aquele que começa a boa obra, Ele vai concluir. Ele em nós é a esperança da glória. Ele em nós é a esperança de que nós não vamos nos desviar daquela mordomia que nos foi passada. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, como ele fala em Tito. O Senhor estabeleceu isso. O povo de Israel entendeu e falou: não, não, não. É o que o Senhor no versículo 17 de Lucas 20, fita os olhos neles e fala algo humilhante. Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra, a angular. Vendo todo o povo em pânico. Não, não, não. Jesus olha para eles e fala assim: de fato, há motivo para vocês estarem em pânico. Ele não alivia, pelo contrário, ele pisa no acelerador. Em Mateus, ele diz assim: vocês nunca leram as Escrituras? Imagina um fariseu ouvir uma dessa? Já ouviu falar em Bíblia? Nunca leu? O que quer dizer então? Que a pedra angular foi a pedra rejeitada, a pedra angular de Salmo 118, aquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos em Daniel 2 e acaba com todas as nações, acaba com vocês, judeus. O que quer dizer isso? O que é a pedra angular? Na construção, é aquela pedra que dá o gabarito, dá a direção. Era uma pedra que era cortada reta, perfeita, em todos os seus lados. A base tem que ser reta, para que a fundação não saia torta. Tanto a base quanto a parte superior, se sai fora do prumo. Se as laterais não fossem cortadas no ângulo perfeito, a construção saía desalinhada. Ele é a pedra angular. E agora o fundamento, a base, é a doutrina dos apóstolos. E os construtores demoravam para achar uma pedra angular. Eles olhavam, não está perfeita, faziam a obra, não. Opa, essa aqui dá para a gente deixar ela reta. Então eles iam descartando uma após a outra até encontrar a perfeita. E aí os fariseus olham para Jesus, de cima a baixo. Não, isso não é o que a gente esperava não. Próximo. E descarta a pedra angular. Ao que Jesus responde: não interessa o que vocês acham ou não. Não interessa se vocês acham que vocês me descartaram. Não interessa se você crê. Não interessa o que você diz. Não interessa se você me matar. Cada vez mais eu serei estabelecido como o Senhor, como o Messias, como o Salvador, como o Cristo, o herdeiro, o juiz, como o Rei, como o teu Deus. E como justo juiz, ele dá a sentença eterna de cobrar o sangue do justo da mão deles. Veja o versículo 18. O versículo 18 é, de fato, uma ameaça que Jesus está fazendo para eles. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas piora.
aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra angular cairá sobre todos os que a rejeitaram. Seja os líderes da época, seja nós hoje. A pior coisa que alguém pode fazer na vida é rejeitar o Senhor. Não interessa quando. Olha a salvação que Ele nos deu. Que seremos de nós se negligenciarmos tamanha salvação? E não adianta a gente achar que porque está aqui hoje, porque Ele já veio, porque nós temos as Escrituras, que nós somos melhores do que aqueles do tempo de Israel. Hoje nós podemos confiar nas nossas próprias obras, como eles fizeram. É tão fácil cair em conversa judaizante. Ela vem disfarçada de tantas formas. É fácil a gente ser uma figueira com a folhagem maravilhosa, cobrando dos outros, sem vermos o pecado de nós mesmos. É tão fácil a gente estar aqui ouvindo essa pregação, essa história que Jesus contou, e apontar para eles e falar: esses caras, complicado. Mas e nós? Quantas vezes a gente não escuta a palavra dia após dia, semana após semana, e nada muda? Que seremos de nós se negligenciarmos tão grande salvação, se nós negarmos o Filho, ou se nós negarmos a sua suficiência? Quantas religiões falam: Jesus, mas é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais alguma coisa para a tua salvação. É Jesus e mais alguma coisa para a tua vida. É Jesus e mais alguma coisa para a sua santificação. Desde quando Jesus não basta para tudo? Ele em nós, a esperança da glória. E não se engane, se Deus não poupou Israel por se desviar, e não poupou, o que será de nós, se nós deturparmos essa mordomia, tendo tanto nas nossas mãos? O que será de nós se nós omitirmos o que ela fala? O que será de nós se acrescentarmos ao que ela fala? João diz, Apocalipse 20, aliás, Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19, João está falando do livro de Apocalipse. Que novidade, não diga, Bruno, verdade, verdade. Mas não é só para o livro de Apocalipse. Isso é para as Escrituras, para as sagradas Escrituras, é para a palavra de Deus. Versículo 18, capítulo 22 de Apocalipse. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Gente, a palavra de Deus fala que os homens são astutos, e com astúcia nos induzem ao erro, com artimanhas eles fazem isso. Há 6.000 anos os homens têm feito isso. Não acha que eu e você somos super-heróis que não estamos sujeitos a cair nessas artimanhas deles? Não se desviem da simplicidade do Evangelho. Não se desviem da simplicidade que é a salvação em Cristo, ainda que ela seja tremenda. Ela é simples da gente entender. Não acrescentar nada ao que Cristo fez. Não acrescentar nada ao que a palavra diz.
Senhor não poupará. Não se apeguem a tradições. Não se apeguem a pessoas que dizem que está em igualdade ou acima das Escrituras. Não se apoiem em interpretações de povos que não temem ao Senhor, povos dos quais a vinha já foi tirada. Eles não têm autoridade para isso, justamente porque eles deturparam a palavra de Deus. Só há um caminho. Só há um caminho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É dele, por ele e para ele. O que ele fez é suficiente. E nós agora assumamos o nosso papel e vamos levar a palavra dele tal como ela é, sem deturpar. Porque a palavra fala que se você acha que está na luz, mas está em trevas, que grandes trevas são as tuas. Clama ao Senhor. Ele se revela. Ele revela o seu Filho. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para aperfeiçoá-la, para completá-la até o dia em que o Filho dele voltar, ou até o dia que nós o encontrarmos face a face. E aí ele vai olhar para a gente e vai falar: servo justo e fiel. Porque em mim há isso? Não. Ele vai falar: porque eu fiz isso por meio do meu Filho em você. E nós vamos olhar para ele e falar: glória, pois, ao Cordeiro que vive eternamente. Amém. Pai, não permita que negligenciemos tamanha salvação, tamanha mordomia, tamanha obra. Abre os nossos olhos para nós vermos só um pouco do Teu Filho, Senhor. É o que nós precisamos, é do que nós somos carentes. Que Teu Filho nos molde cada dia mais a imagem dEle, a plena varonilidade dEle. Não permita que nós caiamos em vãs sutilezas, em filosofias que nos induzem ao erro. Não permita, Pai, que nós nos desviemos da simplicidade que é a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Não permita, Pai, que nós vamos para a Tua palavra sem que o nosso foco seja conhecer mais sobre o Teu Filho. Senhor, tenha misericórdia de nós, mas nós Te louvamos porque o Teu Espírito, oh Senhor, pela Tua promessa, é poderoso para fazer isso em nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.